Olá pessoal, eu sou o professor Adriano. Nessa videoaula de hoje eu vou dar início a uma sessão aqui no canal, que vai ser para colocar vídeos onde eu vou falar sobre a prova do Enem. Nele eu vou colocar dicas e resolução de questões. É, Antes da gente começar, eu gostaria de pedir que você curta esse vídeo, ou não curta se você não gostar. O que importa é o feedback. Inscreva-se e compartilhe com seus amigos, que você vai estar me incentivando. Nessa primeira aula, eu vou dar umas dicas para que você possa ter um bom desempenho na prova de matemática e suas tecnologias. Bom, a primeira dica é a seguinte: resolver as questões mais fáceis. Por quê? Bom, a gente sabe que a prova do Enem ela é composta de 45 questões. Dessas 45 questões, 15 são consideradas fáceis, 15 são consideradas médias e 15 são consideradas difíceis. Então, quando você se deparar com a prova do Enem, de matemática e suas tecnologias, você vai encarar ela como se ela fosse, por exemplo, um jogo de pega-varetas. Como assim? No jogo de pega-varetas, a gente tenta retirar primeiro aquilo que está mais fácil, né? Pegar primeiro aquelas que estão mais fáceis, para depois a gente ir para aquelas que estão em uma situação mais complicadas. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Você vai pincelar da prova aquelas questões que são consideradas as mais fáceis, que são as mais fáceis, e vai começar resolvendo elas, vai começar por elas. E depois você tenta as medianas e as difíceis. Por quê? Porque uma vez que você garante as 15 questões fáceis, ou a maior parte das questões fáceis, vai significar dizer que você não vai precisar de um número tão alto de questões para tirar uma nota relativamente boa em matemática. Para que você possa fazer isso, você tem que ir para a segunda dica, né? Na segunda dica, você vai ler primeiramente o comando da questão, ou seja, para que você possa estar pincelando as questões mais fáceis, você vai ler primeiro o comando da questão, e aí depois você volta para o início da questão, para que você possa ter uma leitura da questão mais direcionada. Então você já vai ler o enunciado sabendo qual é a pergunta. E aí, você também vai se atentar a determinados tipos de questões que a gente vai falar agora. Por exemplo, questões de gráficos e tabelas. Quando você olhar para uma questão e você verificar que tem uma tabela, que tem um gráfico, você se inclina a ler essa questão, a tentar responder essa questão, a seguir as duas dicas anteriores. Por quê? Porque questões de gráficos e tabelas costumam ser questões fáceis, por um simples motivo. Gráficos e tabelas já trazem neles a resposta da questão. Você precisa analisar, você precisa interpretar. Então, de uma certa forma, na maioria das vezes, gráficos e tabelas são questões com gráficos e tabelas são questões consideradas fáceis. Bom, outro tipo de questão que comumente é considerado fácil é questões que abordam razão e proporção, especificamente escala. Escala é um assunto que é bem recorrente no Enem, tem caído muito nos últimos anos. São questões fáceis de ser respondidas. Na dica número 5, você vai se atentar também para as questões de geometria plana, né? Questões de perímetro, de área, especificamente para triângulos por um motivo. Triângulo sempre caiu nas provas do Enem, né? E a gente já pode dizer que na prova do Enem 2020 vai ter uma questão de triângulo, pelo menos uma questão de triângulo, ou seja, é um assunto que você precisa mesmo estudar, e no geral, quando cai, é um assunto é uma questão fácil, considerado fácil, classificação de triângulos, por exemplo, perímetro, área, e por aí vai. A sexta dica é média, moda, mediana e porcentagem. Eu posso dizer, salvo engano, que em todas as edições do Enem caiu alguma questão com relação à média, moda, mediana, né? Salvo engano. E porcentagem, aqui eu posso afirmar com certeza, sempre teve questão de porcentagem no Enem. Então, geralmente, essas questões, elas costumam ser consideradas questões fáceis. Você responde elas até rapidamente, principalmente as questões de média, moda e mediana. Então, vale a pena você procurar por essas questões na prova,
previamente você dá uma estudada bastante em vários tipos de questões de média, moda e mediana, para que você não se canse na hora que você lê esse tipo de enunciado e você saiba rapidamente o que você vai fazer. Bom, 7, a gente tem aqui transformação de unidade de medida. Transformação de unidade de medida é o básico para a prova do Enem. É uma certeza, você vai precisar uma hora ou outra, em uma questão ou outra, saber de transformação de unidade. E aí o que cai bastante é transformações que envolvem capacidade, volume, litro, né, metros cúbicos, né, bem como áreas. Oitava dica aqui é perspectiva geométrica e planificação. Perspectiva geométrica e planificação também é um assunto que é bem recorrente no Enem. E são questões que, se você está bem afiado, você responde ela bem rapidinho, você não perde tanto tempo nesse tipo de questão, certo? No geral, na maioria das vezes, essas questões são consideradas fáceis. É interessante você conhecer bem o sistema de numeração decimal, bem como outros sistemas de numeração, como os algarismos romanos, o sistema de numeração binário, certo? Hexadecimal, e que você consiga fazer uma relação entre esse sistema, que você consiga relacioná-los, certo? É interessante você dar uma estudada, porque no geral também as questões que aparecem com sistema de numeração são bem fáceis, certo? Você responde rapidinho. E a 10ª dica é o treino, porque quando você treina as questões, significa dizer que no dia da prova você vai se cansar menos. As questões não serão uma surpresa para você, porque você está habituado a responder questões com aquelas temáticas, questões com aquele conteúdo abordado. Ou seja, você fez muitas questões de porcentagem, de média, de moda, de mediana, então você não vai se cansar na hora que você lê uma questão desse tipo. Fez muita questão interpretando gráfico e tabela, então você vai ser mais dinâmico na hora de responder esse tipo de questão. Quando você treina, significa dizer que no dia da prova você vai se cansar menos na hora de fazer a prova. Vai ficar prático para você identificar as questões que são fáceis. Então a dica número 10 é treino. Eu tenho aqui uma prova do Enem de 2014, onde a gente vai tentar aplicar as dicas, a gente vai aplicar as dicas para vocês entenderem como é que fica a dinâmica da prova quando você aplica aí as dicas de escolher as questões mais fáceis primeiro para resolver, procurando ler primeiro o comando, verificando se tem tabela, gráfico, se é de média, de moda e por aí vai. Então, eu tenho aqui uma prova do Enem de 2014 para a gente tentar aplicar essa dinâmica de ler primeiro o comando e verificar se é uma questão fácil ou não, né? Dentro daquelas dicas que eu coloquei. Então, eu vou começar aqui com a questão 136. O final da questão é o seguinte: a razão entre a largura da nova porta e a altura da porta anterior é, ou seja, eu tenho que montar uma fração, né? Razão, aí entra já tinha falado lá nas dicas que questões de razão, proporção são questões que no geral são fáceis. Então, vamos ler o enunciado. Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedido de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando suas espessuras. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. Então, inicialmente, ele fazia um determinado tipo de porta, né, com determinadas medidas. X e Y. E aí depois ele precisou aumentar a altura das portas, e para que ele pudesse aumentar a altura da porta, ele precisou reduzir a largura, ou seja, para aumentar a altura da porta, ele precisou reduzir a largura. A altura da porta, segundo o enunciado, vai ser aumentado em 1/8, ou seja, se a altura aqui é y, para eu aumentar em 1/8 é y mais 1/8 de y. Isso aqui dá 9/8 de y. Então, a nova altura aqui da porta é 9/8 de y. A largura vai ser reduzida. Eu não conheço. Eu vou chamar aqui de R. E o que a questão está pedindo para a gente é a razão entre a nova largura e a largura anterior, ou seja, a fração entre R e X.
Como ele vai ter que manter o custo na produção das portas, significa dizer que a área das duas portas é a mesma. Para que ele possa manter o custo na produção das duas portas, as áreas precisam ser as mesmas, já que ele não vai mexer na espessura. Então, x vezes y tem que ser igual a r vezes 9/8 de y. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Y com y a gente cancela. E aí a gente tem que x é igual a 9/8 de r. Bom, eu vou passar o x para o outro lado. Aliás, vou passar o 8 multiplicando o x. Fica 8x é igual a 9r. E aí eu vou passar o 8 o x para o outro lado. Vai ficar 8 sobre 9. O 9 está multiplicando, passa dividindo, igual a r sobre x. O x está multiplicando, vai passar dividindo. Então, r sobre x é igual a 8 sobre 9. A gente achou a razão entre a nova largura e a largura anterior. É 8 sobre 9. A questão 137 tem uma tabela. Então, se ela tem uma tabela, ela provavelmente é uma questão que traz na tabela a resposta, ou ela ajuda. Tá fácil, né? Então, vamos ver o que é a pergunta para que a gente possa voltar. Se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado no quadro, mantendo o mesmo consumo nas demais atividades, então economizará diariamente, em média, em litros de água. Então, quer saber o tanto que vai economizar se cumprir o que está aí nessa tabela. O que é que o enunciado diz? De acordo com a ONU, da água utilizada diariamente, 25% são para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes. 33% descarga de banheiro, 27% cozinhar e beber e 15% para demais atividades. No Brasil, o consumo de água por pessoa chega em média a 200 litros por dia. O quadro mostra sugestões de consumo moderado de água por pessoa por dia em algumas atividades. Lá no enunciado, ele disse que usaria a tabela, só que na tabela não aparecem as demais atividades, e ele diz que ele vai manter, né? Mantendo o mesmo consumo nas demais atividades, ou seja, para as demais atividades vai ficar ainda os 15% do que seria gasto, que seria os 200 litros. Então, a gente vai primeiro saber o tanto que ela gasta aqui nessa tabela. Nessa tabela, ela vai gastar diariamente, aqui dá 6, 4 mais 8, 12, 19, 6. Ou seja, do que está na tabela, vai gastar 69,6 litros, mais os 15% para as demais atividades que vão ser mantidas, esses 15%. Ou seja, 15% de 200. O que a gente vai ter aqui é 30 litros. Logo, o que a gente vai ter de consumo total são os 69,6 litros mais 30 litros. Ou seja, vai gastar 99,6 litros. É uma economia para um gasto que era de 200 litros por dia. Então, para a gente finalizar a questão, a gente faz 200 menos 99,6. Vai dar 100,4 litros. A resposta correta é o item C. 5. E a questão 145 tem umas informações aqui, né? Como se fosse também uma tabela. Então, vamos ver o final. Que tipo de recipiente o secretário de saúde deve comprar? Ou seja, a gente vai ler a questão e vai marcar o item que corresponda a um desses recipientes aí. Durante uma epidemia de uma gripe viral, o secretário de saúde de um município comprou 16 galões de álcool em gel com 4 litros de capacidade cada um. Então, vamos pegar essa informação aqui interessante. São 16 galões. Cada galão tem a capacidade de 4 litros. Então, o que ele está adquirindo aí é 64 litros no total. Bom, para distribuir igualmente em recipientes para 10 escolas públicas do município, esses 64 vão ser distribuídos entre 10 escolas. Então, 64 dividido para 10, cada escola vai receber 6,4 litros de álcool em gel.
Bom, o fornecedor dispõe à venda diversos tipos de recipientes, são esses aí, tem as informações sobre eles. O secretário de saúde comprará recipientes de um mesmo tipo, de modo a instalar 20 deles em cada escola, abastecendo com álcool em gel na sua capacidade máxima, ou seja, os 64 litros de cada escola vão ter que ser divididos entre 20 recipientes, né? E a questão quer saber que, para essa ação, qual desses recipientes deve se usar. Então, veja só, uma escola vai receber 6,4 litros e ela vai ter que pegar esses 6,4 litros e dividir em 20 recipientes. Bom, como 6,4 é menor que 20, a gente bota um 0, 2 vezes 20 dá 40, 3 vezes 20, 60, sobra 4, certo? Bom, bota o 0, 2 vezes 20, 40, ou seja, vão ser 0,32 litros ou 320 litros, o recipiente utilizado vai ser o recipiente 3, item C. Então, como você pode ver, a dinâmica é um pouco diferente quando você passa a ler o final da questão e assim importar com aquelas questões que são fáceis. No geral, por ser fáceis, a sua resolução é bem rápida. Aqui eu só precisei fazer uma multiplicação e 2 divisões para chegar na resposta. Tem um enunciado bem didático que diz exatamente o que você deve fazer para que você chegue no resultado. É isso, eu espero que as aulas que eu vou colocar aqui na sessão sobre Enem ajude vocês, ajude a tirar algumas dúvidas. Espero que vocês pratiquem, né, essa dinâmica de procurar as questões fáceis para responder primeiro. E muito obrigado por assistir meu vídeo. Até uma próxima aula.